Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente vai ver um assunto que é a matemática financeira. Aqui a gente não vai chegar numa matemática financeira a fundo, mas a gente vai ver os princípios básicos da matemática financeira, tá? Que é o quê? O que isso significa? Significa a gente entender a matemática por trás das finanças, né? Imagina, por exemplo, se você chega pra mim hoje e fala assim: professor, me empresta aí R$ 1.000. A primeira pergunta que você tem que fazer é: se eu te empresto esse dinheiro, quando você for me devolver, você vai me devolver os mesmos 1.000? Será que quanto mais tempo você ficar com o meu dinheiro que eu te emprestei, você vai me pagar a mesma coisa? Né? Esses são os princípios que a gente utiliza na matemática financeira. Para a gente entender a matemática financeira, a gente tem que entender alguns conceitos primeiro. O primeiro conceito que a gente tem que aprender é o que é capital. Normalmente a gente representa pela letra C. O capital é aquele dinheiro que eu te empresto, o que você me pediu emprestado, que foi os 1.000 que eu citei aqui no exemplo. Tá? O segundo conceito que a gente precisa de entender aqui na matemática financeira é o conceito primordial para ele, que é o chamado juros. Como assim? Eu te fiz essa pergunta agora há pouco. Eu perguntei para você assim: se eu te emprestar R$ 1.000, quando você for me devolver, você vai me devolver os mesmos 1.000? Provavelmente não. Por quê? Porque eu estou deixando de usar o dinheiro para que você possa usar para o seu desejo, para o seu objetivo, né, para o seu uso aí que você escolheu. Mas o que eu quero que você entenda é: quando você pensa em matemática financeira, eu te empresto 1.000. Suponha que você vai me devolver esse dinheiro daqui a um mês. Um mês. Você não vai me devolver os mesmos 1.000. Imagine que você me devolva, por exemplo, 1.100. Você concorda, olha só, que eu te emprestei 1.000 e você vai me devolver 1.100? Houve um acréscimo aqui, não houve? Isso aqui era o capital, ó. Houve um acréscimo aqui. Um acréscimo de quanto? De R$ 100. Esses R$ 100 aqui seriam os juros. Então o juro é aquilo que você paga ou recebe, vai depender se você está emprestando ou se você está pegando dinheiro emprestado. É aquilo que você paga ou recebe por usar o dinheiro de alguém. É aquilo que você paga ou recebe por usar o dinheiro de alguém. Certo? Então olha só. Nesse caso, o capital seria 1.000, o juro seria de 100, e aí surge um outro conceito, que é o quanto você vai me devolver lá no final, que é o que a gente chama de montante. O que é isso, montante? É aquilo que eu te emprestei, acrescido dos juros que eu te cobrei, que você teve que me pagar. Então, em todos os conceitos da matemática financeira, você tem que gravar isso. Que o montante é o capital mais o juro. Montante é o capital mais o juro. Certo? Agora, existe um outro conceito que a gente também acaba, às vezes, esquecendo e confundindo com juro, que é a chamada taxa de juros. Normalmente a gente representa pela letra I. É um valor que vem em porcentagem. É quando você ouve, por exemplo, lá o banco me cobra 5% de juros, o cartão de crédito me cobra 10% de juros ao mês. Uma coisa que é importante, normalmente essa taxa de juros ela está em porcentagem, mas obrigatoriamente ela tem que estar acompanhada de um tempo. Como assim? Porque, por exemplo, se eu virar para falar assim, ó, eu te empresto aí o dinheiro, te empresto aí esses R$ 1.000, numa taxa de 10%. Olha só, se eu falar só 10%, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Porque, por exemplo, se eu te cobrar 10% para você me devolver daqui a um mês, é pesado. Agora, se eu te cobrar 10% para você me devolver daqui a 5 anos, é quase nada. É quase nada. Concordam? Então, sempre a taxa de juros tem que estar acompanhada de um determinado tempo. Tá? E uma outra coisa que é importante é exatamente o tempo, a gente vai chamar de T. Por quê? Porque se eu te empresto dinheiro, imagine que eu te cobre lá 10% ao mês.
Se você ficar um mês só, o juro é determinado de uma forma fácil. E você paga um pouco de juros. Agora, se você ficar um ano, você vai pagar muito de juros. Tá? Então, o tempo ele é primordial para a gente saber quanto você paga de juros, qual vai ser o montante, por aí vai. Certo? É por isso que você ouve muitas vezes que as dívidas elas se tornam bolas de neve. Por quê? Porque com o tempo o juro é juro sobre juro, vai girando o juro e vai ficando cada vez maior ao longo do tempo. Tá? Então, esses são os conceitos iniciais que a gente tem que ter na matemática financeira. Tá? Capital é aquele dinheiro que você empresta ou pega emprestado. Juros é a remuneração, é o quanto aumenta o dinheiro, quanto você paga aqui para usar o dinheiro de alguém. Montante. Capital mais juros é o total que a pessoa que te emprestou vai receber ou que você vai pagar para aquela pessoa. Taxa de juros é um valor em porcentagem, tem que estar sempre acompanhado do tempo. E o tempo? Agora, existem o que a gente chama dois regimes de capitalização. O que é isso, professor, regime de capitalização? É porque pode acontecer o que a gente chama de juros simples e também podemos ter os juros compostos, tá? A gente vai poder ter esses dois tipos de capitalização. Pessoal, o que é isso? É assim. Vamos fazer o mesmo exemplo. Imagine que eu te emprestei 1.000, tá? Nos dois. E que eu vou te cobrar, só para as contas ficarem fáceis, uma taxa de 10% ao mês. 10% ao mês. Você concorda, então, que se eu te emprestar o dinheiro por um mês, você vai ter que me pagar 10% a mais do que eu te emprestei. 10% de 1.000 é 100. Então aqui vai dar 1.100. 1.100. Aqui também, ó, 10%. Então, final do primeiro mês, 1.100. Certo? A grande diferença surge agora. O primeiro mês é igual mesmo nos dois. Se ao invés de eu te emprestar o dinheiro só por um mês, eu te emprestar ele por 2 meses. Por 2 meses. Se for juros simples de 10% ao mês, nosso exemplo é 10% ao mês, os 10% sempre vão incidir no capital inicial, no valor inicial. Essa é a característica do juros simples. O valor, a porcentagem, os juros vai sempre incidir sobre o valor inicial, ó. Então vai ganhar 10% de novo. Vou te cobrar 10% de novo. De novo eu vou te cobrar 10% de 1.000, que é 100. Então, pessoal, se a gente já tinha 1.100, ganha mais 10% de 1.000, ganha mais 100, 1.200. Ah, professor, e se forem 3 meses? 10% de novo, 100, 1.300. O que eu quero que você entenda é uma coisa bem simples aqui no juros simples. Você sempre vai ganhar todo mês a mesma coisa. Sempre R$100, sempre 10% de 1.000 aqui no nosso exemplo. Já os juros compostos não. Os próximos 10%, juros compostos, você não vai se referir ao capital inicial. Você não vai se referir ao capital inicial. Você vai se referir ao capital imediatamente anterior. Então você vai se referir em relação ao 1.100. Então você vai ganhar agora 10% de 1.100. 10% de 1.100. 10% é fácil, é só dividir por 10. 1.100 dividido por 10 dá 110. Você já devia 1.100 mais 110, 1.210. Suponha mais um mês, outro 10%. Agora é 10% de 1.210. 10% de 1.210, 121. Soma 121, 1.331. Olha só, em 3 meses a gente já nota uma diferença grande. De R$31 na situação, né? Para uma transação de R$1.000. Ah, professor, eu prefiro então juros compostos. Depende do que você está pagando ou recebendo. Mas na prática, existem muito mais operações de juros compostos do que de juros simples. O que a gente tem que saber? No juros simples, o juro não é sempre a mesma coisa. Então a gente calcula os juros como sendo o capital inicial C vezes o I. O que é o I mesmo? É a taxa de juros, nesse nosso caso seria 10%, vezes o tempo. Nota aqui para você entender isso comigo, ó. Capital 1.000, taxa 10%. 10 sobre 100, 1/10,
Se for um mês, dá 100. Se forem 2 meses, vai dar 200. Se forem 3 meses, 300. Então, basta você memorizar isso. Juro é CIT. Em juros simples, juros é CIT. Professor, mas esse 1.300 aqui é o juro? Não, isso aqui é o montante. É o valor final. Lembra que montante é capital mais juros? Se você quiser, eu não decoro isso, tá? Mas se você quiser, você decora essa fórmula. C mais CIT para o montante. Precisa? Não. Por quê? Porque em qualquer parte da matemática financeira você tem que saber que montante é capital mais juros. Então o que você tem que saber é que os juros, juro é CIT. Juros simples, os juros CIT. Só aí nos juros compostos. Juros compostos, você está vendo que o juro, ele sempre muda, ó. Aqui o juro foi de 100, aí o juro passou a ser de 110, aí o juro passou a ser de 121, ele vai mudando. Então não tem uma fórmula pronta para os juros, existe a fórmula para o montante. Montante é C vezes 1 mais I elevado a T. Por quê? Porque é uma exponencial, igual a gente viu lá em função exponencial. Você vai sempre somando 10%. Você está aumentando 10%. Lembra que aumentar 10% é multiplicar por 1,1? 1 mais I. 1 mais 10% dá 1,1. Se for um mês, você eleva a 1. Se forem 2 meses, você eleva ao quadrado. Se forem 3 meses, você eleva ao cubo. Professor, mas as questões vão me pedir os juros. Não tem problema. Você não sabe que montante é capital mais juros? Aqui, você sabe quem é o montante, tem a fórmula do montante. Você passa o capital, subtrai o capital que você acha os juros. Beleza? Então, a ideia que você tem que ter. Juros simples sempre se refere ao capital inicial. Juros compostos sempre ao capital imediatamente anterior. Juros simples você tem que memorizar, juros é CIT. Juros compostos, montante é capital vezes 1 mais I elevado a T. Tranquilo? Então agora a gente vai passar para fazer alguns exercícios. Questão número 1. Uma geladeira é vendida à vista por R$1.000 ou em 2 parcelas, sendo a primeira como uma entrada de R$200 e a segunda 2 meses após, no valor de R$880. Qual a taxa mensal de juros simples utilizada? Olha só, questão muito comum, essa primeira que a gente vai fazer aí, em que uma geladeira ela pode ser vendida por R$1.000 à vista. Né? Custa R$1.000. Ou você pode fazer o seguinte, você pode pagar uma entrada no ato. Quando ele fala entrada, é na hora da compra. Você já paga 200 e depois de um mês depois, pagar R$880. Né? Primeira coisa, na situação a prazo, que é a de baixo, quanto sai a geladeira? Você concorda que a geladeira sai 1.080? 1.080? Grande erro dessa questão é o seguinte, o aluno pensa assim, ó. 1.080 vai ser o meu montante, que eu vou pagar por pegar emprestado R$1.000, porque era para eu ter pago R$1.000 lá no ato. Então eu estou pagando R$80 de juros. Essa parte de R$80 de juros está certa. O que está errado é o montante, não é 1.080, e também o capital não é 1.000. Por quê? Por uma coisa bem simples. Imagina, quanto custa a geladeira? 1.000. Aí eu chego lá e falo assim, toma 200. Você está me emprestando os 1.000? Você não está me emprestando os 1.000. Você está me emprestando apenas a diferença. Porque, ó, custa 1.000. Então, se eu não tivesse dado nada de entrada, você iria me emprestar 1.000. Só que eu te dei 200. Então, você não está me emprestando 1.000, na verdade. Quanto que eu estou deixando de pagar? Eu estou deixando de pagar 800. Que era para eu ter pago. E por conta disso, vou pagar 880. Então, ó, montante é 880, capital é 800. Tempo, um mês. Foi pedido qual é a taxa de juros simples utilizada. Taxa de juros é o izinho. Vamos lá? Pessoal, lembra aqui comigo, o que eu tenho que saber de juros simples? Juros
é CIT. Qual é o nosso juro? Ó, montante 880, capital 800. Lembra que montante é capital mais juros que a gente viu na teoria? 880 é 800 mais o juro. Quer dizer que o juro é R$80. Juro é 80. Então, ó, juro 80 aqui. Capital 800. O I é a taxa, é o que eu quero descobrir, um mês. Ó, vou cortar aqui o 0 com 0. Vou passar o 80 dividindo. 8 sobre 80 é igual a I. I, dá para simplificar os dois por 8. 1 sobre 10. 1 sobre 10 é 0,1, ou colocando em porcentagem, 10%. Só que eu não posso deixar só 10%. Qual foi? Lembra que eu falei que sempre na taxa de juros ela tem que estar acompanhada de um tempo? Qual o tempo? O tempo é sempre o tempo que a gente utilizou aqui, ó. A taxa e o tempo a gente põe eles na mesma unidade. Então, um mês, então é 10% ao mês. A taxa de juros utilizada nessa operação. Questão número 2. O capital Q, investido a juros simples de 3% ao mês, gera, depois de 6 meses, um montante de R$141.600 é. Então precisamos de descobrir qual o capital que é aplicado a taxa de 3% ao mês, ó, o I que é a taxa, 3% ao mês, tá vendo que sempre tem a unidade? Durante 6 meses gera esse montante. Juros simples. Vai, me ajuda. Problema. O que eu sei em juros simples? Sei que juro é CIT. Isso eu tenho que decorar, tem que saber. Juros simples, juro é CIT. Pessoal, mas você não tem o capital, não tem os juros, só tem o I e o T. Mas eu tenho um montante. Lembra que em qualquer questão, montante é capital mais juros. Então, montante é capital mais CIT, já que é juros simples, né? No juros simples, juro é CIT. Montante, 141.600. Vou colocar o C no fator comum em evidência. Fica 1 mais I vezes T. Vou agora, ó, 141.600 é igual a C vezes 1 mais, quem é o I? 3%, ó, 3% ao mês, durante 6 meses. Nota, sempre, tá? Eu tenho que colocar taxa e tempo na mesma unidade, ao mês, ao mês. 141.600 é C vezes 1 mais 3 vezes 6, 18 sobre 100. Pessoal, aqui nós temos o seguinte, ó. 141.600 é igual a C vezes, se eu tirar o MMC dá 100. E olha o que acontece, 100 vezes 100 fica 118. O 100 eu passo para cá multiplicando, vou passar para cá multiplicando, e passo 118 dividindo. Passo 100 multiplicando, 118 dividindo. Então agora eu vou fazer continha. Agora é conta, não tem como fugir. 1, 4, 1, 6 e 4 zeros dividido por 118. Ó, 141 por 118 dá 1. 141 menos 118 dá 23. Baixo 6. Vai dar 2. 2 vezes 118 dá exatamente 236. Então tem que acrescentar 4 zeros. Ou seja, é o 12 seguido de 4 zeros. 1, 2, 3, 4. R$120.000 é o capital. Que se a gente aplicar durante 6 meses, é uma taxa de 3% ao mês, dá 141.600. Professor, quer dizer então que eu ganho quanto de juro? Ó, juro, montante é capital mais juro. O juro seria 21.600. Professor, em 6 meses então, se eu aplicar 120 mil, eu ganho 21.600. Mas você teria que conseguir uma taxa de 3% ao mês. Isso no Brasil, atualmente, a gente está conseguindo pouco a mais do que isso em operações seguras ao ano, não ao mês, tá? Lógico que você pode conseguir, mas aí envolve muito risco, tá bom? Questão número 3. Um cliente vai a um banco e aplica uma quantia de R$2.000.
a uma taxa de juros compostos de 10% ao mês. Sabendo que 1,1 elevado a 12 é igual a 3,138, ao final de um ano, ele receberá de juros... Então a próxima, ó. Uma pessoa vai lá, 2 mil de capital, 10% ao mês, durante um ano, qual é o juro que ele recebe? Detalhe, não é juros simples. Juros compostos. Normalmente quando é juro composto e um período grande, a gente vai ter um dado na questão, porque ficar fazendo essas contas seria muito complicado. Daria muito trabalho. Não é complicado, mas daria muito trabalho. E não é isso que as questões de vestibulares desejam da gente. Vamos lá para a gente tentar entender. Juros compostos, o que eu tenho que lembrar? Montante, fórmula C vezes 1 mais I elevado a T. Pessoal, mas isso aqui é o juro? Calma, porque depois a gente vai lembrar que montante é capital mais juros. Então, se eu quiser descobrir o juro, ó, é só passar o capital para cá. Montante menos capital é o juro. Aí eu acho o juro. A gente até tem, né, o capital, que é 2 mil, ó. Então montante menos 2 mil dá o juro. Quer dizer que se a gente achar o montante, acaba a questão. É isso que a gente vai tentar fazer aqui. Montante. Capital, 2 mil reais. Vezes 1 mais I, 10%. 10 sobre 100. Elevado a T. O T é 1, né, professor? Esse é o grande erro e é aí que você tem que tomar cuidado. A taxa não está ao mês, então o tempo tem que estar em meses. Um ano tem 12 meses. 12 meses. 12 meses. Certo? Então a gente tem que ter isso na nossa cabeça. Se a taxa estava ao mês, tem que colocar o tempo em meses. Vamos lá, me ajuda. Montante. 2 mil. Vezes, olha isso. Aqui o MMC é 100. Então fica assim, ó, 100 aqui. 100 vezes 1, 100 mais 10, 110, elevado a 12. Então, nosso montante é 2 mil vezes, me ajuda com isso agora, 110 dividido por 100 dá 1,1 elevado a 12. Opa! Olha o dado. Ele não vai fazer, eu vou fazer aquela conta, tá aqui, ó. 2 mil. Vezes, no lugar de 1,1 elevado a 12, eu coloco 3,138. Ó, duas coisas importantes. Vou fazer passo a passo, mas você pode fazer direto, tá? Concorda que 2 mil é 2 vezes 1.000? Vezes 3,138. O que é multiplicar por 1.000? Por exemplo, pegar o 3,138 e multiplicar por 1.000. É andar com a vírgula 3 casas para a direita. Então, ó, 2 vezes 3, 138. Se eu multiplico ali por 2, fica 6, 7, 2 e 6. 6.276. Essa é a resposta? Não, porque ele queria o juro. Juro é o montante, 6276 menos 2.000. Juro, 4.276 reais. É a resposta pedida aí na questão. Questão número 4. Certo capital foi aplicado a juros compostos durante 2 anos. A taxa de 20% ao ano. Se esse capital tivesse sido aplicado a juros simples, para obter o mesmo rendimento, a taxa mensal deveria ser de... Ó, uma questão agora que já mistura tudo. Fala que um certo capital, você não sabe qual é o capital, C. A gente não sabe o capital, mas também não é isso que ele vai perguntar. Aplicado a taxa de 20% ao ano durante 2 anos, aí ele fala, se esse capital tivesse sido aplicado a juros simples, para obter o mesmo rendimento, a taxa mensal deveria ser de... Vamos por partes. Primeiro, ele foi aplicado a juros compostos. Juros compostos, montante, é C vezes 1 mais I elevado a T. Coisa importante, montante, capital, vezes 1 mais... Vamos começar a fazer uma coisa direto. 1 mais I. I, 20% ao ano é 20 sobre 100, que é 0,2. Concorda? Então, ao invés de escrever tudo, 20 sobre 100 aqui dentro, eu já ponho 1,2.
que é 0,2 mais 1, ó. 0,2 mais 1, 0,2 mais 1, 1,2. Elevado a 2 anos. Isso vai gerar um montante. Só cuidado que ele fala, se ele tivesse sido aplicado a juros simples, no juros simples, a fórmula que a gente sabe é que juro é CIT. Qual teria que ser a taxa, tá? Para quê? Para que o rendimento seja o mesmo. O que é o rendimento ser igual? É ser o mesmo juro. Então, peraí, montante não é capital mais juros? Ó, capital mais juro aqui. Para a gente tentar achar o juro, vou passar o C. C vezes 1,2 ao quadrado menos C igual a J. Vai, me ajuda. Vamos colocar o C em evidência. Vai ficar 1,2 ao quadrado menos C dividido por C dá 1. Isso é o J. É o juro. Olha, me ajuda. 1,2 ao quadrado é 1,44. Porque 12 vezes 12 dá 144. Era uma casa decimal, o quadrado viram 2. Menos 1, isso é J. Então, os juros é 0,44 vezes C. Esse foi o juro obtido. Eu quero que esse seja o juro aqui também. Então, eu quero que o juro, rendimento igual é mesmo juro. 0,44C é C vezes I. E aí tem um problema, o tempo. Pessoal, qual é o tempo? O tempo é o mesmo, 2. Tem que ser o mesmo tempo que ele está falando, 2 anos. Olha só, vamos cortar? Cortamos. Passo 2 dividindo. I é 0,22. Que é 22%. Unidade. Eu usei o tempo em ano. Então é ao ano. Professor, não vai ter essa resposta. É, porque se você olhar aí o que ele pediu, ele perguntou qual é a taxa mensal, a taxa ao mês. Aqui a gente não achou ao mês, aqui a gente achou ao ano. Como é que você passa de um para o outro? Um ano tem 12 meses. Em juros simples. Eu posso só pegar então os 22% e dividir por 12. O que era ao ano passa a ser ao mês. 22 dividido por 12. Vai dar um valor aproximado, né? Dá 10, sobra 10 aqui, vírgula 0. 8 vezes 12, 96, sobra 4. Põe outro 0, fica 3. Então, 1,83% ao mês é a nossa resposta aí. Tá na alternativa letra E. Beleza? Um pouquinho mais delicada essa. Misturando juros compostos com juros simples. Então, o mesmo rendimento quer dizer que tem o mesmo juro. Questão número 5. Uma loja de eletrodomésticos vende uma televisão por R$ 1.500 à vista. A prazo, a loja vende por R$ 1.800, sendo R$ 300 de entrada e o restante após um ano. Sabendo-se que a loja de eletrodomésticos opera com juros simples, a taxa de juros cobrada ao ano é de... Então vamos lá. Questão parecida com aquela outra que a gente fez. Com a primeira que a gente fez, ó. 1.500 à vista, 300 de entrada e o restante após um ano. Restante dos 1.800, 1.500. Vamos lá, ó. Erro comum de novo. Vamos lembrar os erros comuns. 300 mais 1.500, você paga ao todo 1.800. Esse é o meu montante? Não, não é. Não é o seu montante. Professor, por que não? De novo, lembra? Ela custava 1.500. Eu pago 300. A diferença é o que eu fiquei devendo. Então, o capital que eu fiquei devendo é 1.200. Por conta de não ter pago agora para pagar daqui a um ano, eu vou pagar um montante de 1.500 para acabar com essa dívida. Então, capital 1.200, montante 1.500 durante um ano. Ele pede aí pra gente qual foi a taxa de juros simples usada ao ano. Ao ano. Então, vamos lá. Juros simples. O juro. C vezes I vezes T. Pessoal, não tem o juro? Tem sim. Tem. Tem que lembrar o tempo todo que montante é capital mais juros. 1.500 é o montante. 1.200 é o capital mais juro. 300 é o juro. 300 é o juro. Então, 300
é o capital, 1.200, vezes a taxa, que é o que eu quero saber, durante um ano. Como eu quero atachar o ano, eu deixo o tempo em ano. Se eu quisesse atachar o mês, eu ia transformar o tempo para meses, ia pôr 12. Passo 1.200, antes de passar, né? Eu ia passar dividindo, mas antes disso, corta 0, 0, 0, 0. Agora passo 12 dividindo. 3 sobre 12 é igual a I. I é 1/4, que é 0,25. 0,25 quer dizer que é 25% ao ano que ela cobra aí de juro. Questão número 6 da Unicamp. 2 anos atrás, certo carro valia R$50 mil e atualmente vale R$32 mil. Supondo que o valor do carro decresça a uma taxa anual constante, daqui a um ano o valor do carro será igual a... Essa questão aí, questão da Unicamp, a gente tem que tomar um cuidado. Falou que um carro valia 50 mil, 2 anos depois está valendo 32, sabendo que ele se desvaloriza com uma taxa anual constante. Pessoal, juros simples ou juros compostos? Não tem escrito. Pessoal, pensa. Imagine que o carro perca 10%. Ele custa 50 mil, perde 10%. 10% de quanto? De 50 mil. Então ele vira 45 mil. 10% de 50 mil dá 5 mil, tira 5 mil dos 50 mil, fica 45 mil. E aí ele perde 10% de novo no próximo ano. Ele vai perder 10% lá dos 50 mil ou ele vai perder 10% dos 45 mil? Dos 45, que é o que ele vale atualmente, né? Um ano depois. Concordam? Então o que eu quero que você entenda é que é juros compostos. Porém, a gente não precisava de, como é que eu vou dizer, de fórmula para fazer. Se você quiser, pode fazer usando as fórmulas de juros compostos. Não tem problema nenhum. Eu vou até fazer depois para vocês usando. Mas essa questão eu não faria assim. Eu faria por porcentagem mesmo. 50 mil. Aí ele vai perder um valor qualquer. Depois vai perder esse mesmo valor percentual, a taxa anual, a chegar a 32 mil. Você concorda que eu vou ter que multiplicar por um valor X e aqui por X de novo? Me ajuda. Esse X, ele é mais do que 1 ou ele é menos do que 1? Obrigatoriamente ele é menos. Ué, professor, por quê? Porque não está diminuindo o valor. Se eu multiplico por um número maior do que 1, eu estou aumentando. Então eu tenho que multiplicar por um número menor do que 1, para diminuir o valor. Me ajuda então, como é que vai ficar? 50 mil vezes X de novo, dando 32 mil. Eu vou achar o X. Cuidado que essa não vai ser a resposta ainda não. Vamos cortar o 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bom, vou passar os 50 dividindo. X ao quadrado é 32 sobre 50. Como é que eu faço isso? Ah, você vai fazer 32 sobre 50? Não. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Dividir por 50 é chato, mas dividir por 100 é bom. Por quê? Porque dividir por 100 é só andar com a vírgula. Então x ao quadrado é 64 sobre 100, que é 0,64. Quem é que elevado ao quadrado dá 0,64? Se você não souber, faz aqui ainda, ó. Ao invés de vir para baixo, faz aqui, ó. Tira a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de 100 é 10. Ou seja, x é 0,8. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Você está pegando o valor do carro, multiplicando por 0,8. Depois por 0,8 de novo. Vamos lá em porcentagem. Lá em porcentagem. Multiplicar por 0,8, você está diminuindo quanto? 0,8 não é 80%? Você tinha 100% e está multiplicando por 0,8, está ficando com 80%. Quantos por cento você perdeu? 20. Então, 20% ao ano é a taxa de desvalorização. Tá, pessoal, mas como é que eu faria por matemática financeira? Juros compostos. Montante não é C vezes 1 mais I elevado a T? Montante é 32 mil. É o preço do carro lá no futuro. 50 mil é o capital. 1 mais I elevado a 2, porque são 2 anos. Se você sair cortando aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, passo 50 dividindo.
32 sobre 50 é 1 mais i ao quadrado. Isso aqui a gente acabou de ver, 32 sobre 50 é o mesmo que 64 sobre 100. Multiplicando por 2 em cima e embaixo. É 1 mais i ao quadrado. Tira a raiz quadrada dos dois lados. 8 sobre 10 é igual a 1 mais i. 8 sobre 10 é 0,8. É igual a 1 mais i. Quer dizer que o i é menos 0,2. Menos 20%. Quer dizer que foi 20% de desvalorização ao ano. Então, 20% ao ano a taxa de desvalorização do carro. Então, olha só, se ele caiu, se decaiu, né? 20% ao ano. Hoje ele vale 32. Ele quer saber daqui a um ano. Ele vai perder 20%. Não foi isso que a gente achou? 20% de desvalorização ao ano? Então vamos lá. Para descobrir, pega o 32 mil e multiplica por 0,8. Independente do jeito que você fez, se tivesse feito por porcentagem ou por matemática financeira, esse final aqui da questão é o mesmo. Então observa, multiplicar por 0,8. 8 dá 0,006, vai 1, 25. Com uma casa decimal, o carro vai valer R$25.600. Questão número 7. Um investidor obteve 20% de lucro em um investimento no período de um ano. Sabendo que a inflação nesse período foi de 8%, determine o lucro real desse investidor. Bom, olha só. Esse tipo de questão é uma questão que a gente tem que usar muito para a nossa vida prática, tá? Coisa que a gente faz alguma coisa, faz um investimento, acha que está muito bom, na verdade não está. Por quê? Existe um negócio chamado inflação, que ele fala na questão. O que é inflação? A inflação é aquilo que vai diminuir o seu dinheiro? Não. Ela diminui o seu poder de compra, tá? Diminui o seu poder de compra. Mas ela não diminui o seu dinheiro. Aí, às vezes, eu vou lá, pego R$100 e faço uma aplicação. Eu acho, às vezes, que nessa aplicação lá, eu tô ganhando, sei lá, vamos imaginar, e ganhei 10%, ou o mesmo da questão aí. Ele fala 20%, né? Ganhou 20% de lucro. Ah, então ganhei 20%, pô, ganhei muito. Só que a inflação foi de 8%. Você ganhou sim, porque aumentou 20% do seu dinheiro e a inflação, que diminui o seu poder de compra, que não é que diminui o seu dinheiro, diminui o seu poder de compra, foi de 8%. Você teve um lucro sim, mas não foi de 20%. Essa é a grande questão. Como é que a gente vê isso? Imagine, por exemplo, que eu tivesse R$100 e que esses R$100 fossem suficientes para eu comprar uma blusa, tá? Uma camisa. R$100. Eu vou lá, falo assim, não vou comprar essa camisa não. Eu vou pegar e vou investir esse dinheiro em um ano. E ganhei 20%. Passei a receber, passei a ter R$120. Porque 20% de 100 é 20, 120. Ou, para saber o novo preço, o novo valor que eu tenho, multiplica por 1,2, aumentar 20%. Lá na aulinha de porcentagem a gente viu isso. Agora nota o seguinte. A blusa custava 100. Um ano depois, ela não custa 100. Por quê? Porque tem a inflação. A inflação é aquilo que aumenta o preço dos produtos. 8% aumentou. Ela passou a custar 108. Então, na prática, quantos reais, eu não estou te perguntando quantos por cento, quantos reais você ganhou? Você ganhou 12 na prática. Porque na prática eu conseguia comprar a blusa só. Concorda? Eu só conseguia comprar a blusa. Depois dessa minha aplicação financeira, além de conseguir comprar essa blusa, me sobram 12 reais. O que eu tenho que tentar descobrir aqui agora é qual foi o meu lucro em porcentagem. Observe. A blusa, o preço dela não é 100%. 100% é o preço da blusa, certo? Eu quero descobrir qual é o meu lucro em porcentagem do que eu ganhei. Eu ganhei 12 reais. Vou multiplicar cruzado. 108x é 1.200%. Eu uso como 100% o novo preço da blusa. É isso que eu tenho que sacar. É o novo preço da blusa.
Porque eu estou fazendo tudo em comparação com o momento que eu tenho tanto dinheiro aplicado quanto o novo preço da blusa, tá? Bom, essa continha aqui eu pego para achar o X, eu faço 1.200, divido por 108, vai dar 1, sobra 12, baixo 0. Vai dar 1, 108, sobra 12, baixo 0. 1, sobra 12, baixo 0. Vai fazendo 0. Então vai ser um lucro de 11,1% aproximadamente. Nota que é bem diferente de eu falar que eu ganhei 20%. Né? Eu ganhei 11,1% em relação ao preço da blusa. Tá legal? Questão número 8. Uma pessoa aplica um capital a juros simples durante 4 anos com uma taxa de 2% ao mês. No final desse período, irá resgatar, em relação ao capital inicial, quase o sextuplo, o quíntuplo, o triplo, o quádruplo ou o dobro. Então, ó, juros simples de novo, juros simples. Vai aplicar um dinheiro, 4 anos, 2% ao mês. Ele quer saber quanto que o cara vai resgatar ao final do período aproximadamente. O que ele quer saber? O que ele está te perguntando? O que você vai resgatar lá no final é o montante. O montante. Em relação ao capital aplicado. Que ele fala, né, se é o dobro, triplo, quádruplo e por aí vai. Mas vamos lá comigo. O que você tem que saber de juros simples mesmo? Juros simples a gente tem que saber que juro é CIT. Então o juro, não sei qual é. Capital, não sei qual é. Opa, o I eu tenho. 2%. 2 sobre 100 ao mês. Só que agora é o grande cuidado. O tempo está em anos. Eu não posso colocar aqui então 4 anos. Pessoal, um ano tem 12 meses, então são 48 meses. 48 meses. Então, ó, juro é 96C sobre 100. Ou seja, o juro é 0,96C. Tá, mas pessoal, ele não está pedindo o juro, ele quer o montante. Vai, me ajuda aí. Montante não é capital mais juros? Montante não é capital mais juros? O montante é C mais 0,96C. Pessoal, nota comigo então que vai ser 1,96C. Isso é aproximadamente quanto do capital inicial? É aproximadamente o dobro. E aí isso aí tá na letra E. O dobro, aproximadamente, o dobro do capital. Beleza? Questão número 9. Um investidor aplicou R$15.000 sobre regime de capitalização simples durante 15 meses. Terminado esse prazo, resgatou todo o montante e aplicou todo esse respectivo valor durante 2 meses, sob o regime de capitalização composta, a uma taxa de juros nominal de 12% ao ano, com capitalização mensal. Se o valor dos juros dessa segunda aplicação foi igual a R$ 337,68, a taxa de juros simples anual referente à primeira aplicação foi em porcentagem de... Olha só, essa questão mais difícil, com alguns detalhes importantíssimos aí que a gente tem que perceber já no enunciado. 15 mil durante 15 meses, capitalização simples, ou seja, juros simples, ele vai querer descobrir essa taxa ao ano. Só que como é que foi isso? Ele falou que pegou um capital de 15 mil durante 15 meses. Você não sabe qual é a taxa. Se foi juros simples, o que você sabe é que em juros simples, juro é CIT. Juro é CIT. Então o juro é 15 mil vezes I vezes um tempo de 15 meses. 15 vezes 15 dá 225, com mais 3 zeros aqui vezes I. Esse foi o juro. Só que ele fala que o cara vai pegar, resgatou todo o montante para aplicar lá. Então precisa descobrir o montante. Montante em qualquer simples, composto de qualquer jeito, né? Capital mais juros. 15 mil mais 225 mil. Esse é o nosso montante
que vai ser o que aqui? Ele vai ser um montante de juros compostos? Não, ele vai ser o dinheiro que vai ser aplicado a juros compostos. Se ele vai ser o dinheiro que você vai aplicar nos juros compostos, ele não é um montante dos juros compostos, ele é o capital dos juros compostos. Então, ó, esse M aqui passa a ser o capital nos juros compostos. 15 mil mais 225 mil I. Deixa lá por enquanto. Porque ele fala que vai ser aplicado, e aqui é que a gente tem que ficar esperto, a uma taxa nominal de 12% ao ano com capitalização mensal. Sublinha isso. O que é isso, professor? Capitalização mensal. É que o seu dinheiro vai ser corrigido todo mês. Seu dinheiro vai ser corrigido todo mês. Tá? Então, todo mês ele vai ter que ser corrigido. E aí eu não posso usar o 12%, porque o 12% está ao ano. Aí eu tenho que fazer uma equivalência. Como assim? 12% ao ano. Se eu quiser passar para mês, é 1% ao mês. É 1% ao mês. Então essa é a taxa que eu vou usar, porque a capitalização é mensal. Tá? Montante. Lembra lá de montante? A fórmula que a gente tem que saber de juros compostos é C vezes 1 mais I elevado a T. Montante vai ser o C, deixa assim por enquanto. 1 mais I. 1 mais 1%. Vamos fazer direto, 1% é 0,01. Então fica 1,01 elevado ao tempo, que são 2 meses. Isso me daria um montante. Só que ele não quer um montante. Ele não quer um montante. Ele quer saber qual é o I. E para isso ele me deu foi o juro. O que é juro? Lembra que montante é capital mais juro? Então juro é montante menos capital. Juro é montante menos capital. O que eu sei? Eu sei que montante é capital mais juros, concorda? Então onde tem M eu ponho C mais 337,68. Montante é capital mais juros, está aqui. Esse C aqui que a gente vai usar daqui a pouco. C vezes 1,01 ao quadrado. Aí, ó, ele não vai me dar esse dado. Por quê? Porque não é uma conta difícil, nem muito trabalhosa. Só não é aquele padrão normal que a gente faz, mas aí a gente faz na mão. Isso aqui vai dar 1, 0, 2, 0 e 1 com 4 casas decimais. Então é 1,0201, né? Aí eu vou passar o C para lá, 337,68. Passo o C para lá, vai ficar 1,0201C menos C. Vai ficar 0,0201C. Pessoal, aí eu vou pegar aqui e vou multiplicar os dois lados por 100. 33768. Aí vai ficar igual a 2,01C. Multiplica por 100 de novo. 3376800 sobre 201 é igual a 201 vezes C. E aí vamos tentar encontrar esse Czinho aqui. Vamos tentar encontrar esse Czinho com as contas. O negócio aqui são as contas, são chatinhas, né? Ó, a continha que a gente vai fazer aqui agora, uma continha um pouquinho mais trabalhosa, que é passar esse 201 ali dividindo. Então vai ficar esse número grande ali, ó. Vai ficar aqui pra gente 3376800 dividido por 201. Vai dar 1, sobra 136. Aí baixo 6 aqui, vai dar 6. Fica 1206 negativo aqui. Aí sobra 160. Baixo 8, aí vai dar 8 exato, ó. 1608, aí dá 0, põe 2 zeros. Então quer dizer que o nosso capital é R$16.800. Só que não é isso que o cara quer. Ele quer esse Izinho. Aí eu ainda tenho que voltar lá, ó. Onde está o C? 16.800 é igual a 15 mil mais 225 mil I para a gente achar a taxa. Passo 15 mil para cá, fica 1.800 igual a 225 mil I. Vou cortar, ó, 0, 0, 0, 0. Passo 2.250 dividindo. 2
2,250 e... Bom, dividindo aqui em cima e embaixo por 2, fica 9 sobre 1.125. Dividindo agora em cima e embaixo por 3. Por 3, aqui vai ficar 375. Dividindo por 3 de novo, 1 sobre 125. Ah, professor, e aí? Aí a gente faz a conta. 1 sobre 125. Dá 0,10. 0, 100, 0, 1000. Aí dá 8. E é 0,008. Passando para porcentagem, é só multiplicar por 100. 0,8% ao mês. Então, uma questão que envolvia juros simples, juros compostos, capitalização mensal que estava diferente da taxa, tá? E muita continha. Tá legal? Questão número 10. Certo capital foi aplicado em regime de juros compostos. Nos 4 primeiros meses, a taxa foi de 1% ao mês. E nos 4 meses seguintes, a taxa foi de 2% ao mês. Sabendo-se que, após os 8 meses de aplicação, o montante resgatado foi de R$ 60.536, que é igual a 2 elevado a 16, então o capital aplicado em reais foi aproximadamente igual... Então, olha só. Outra questão para a gente ter cuidado aí, principalmente com os números, né? A forma como ele escreve, as opções. Pega um capital C, foi aplicado a juros compostos. Nos 4 primeiros meses, a taxa foi de 1% ao mês. Pessoal, capital, você não sabe qual foi, né? A gente não sabe o capital. Juros compostos, a gente sabe que montante é C vezes 1 mais I elevado a T. Qual vai ser o montante após os 4 primeiros meses? Os 4 primeiros meses, ó. 4 meses de aplicação. Montante vai ser C vezes 1,01, que é 1% ao mês, elevado a quarta. Elevado a quarta. Tá, professor, mas e daí? Aí você vai pegar esse montante e vai aplicar ele mais 4 meses. Só que agora com a taxa de 2%. 2%. Então, na nova situação do montante, quem vai fazer, montante ao final dos 8 meses, quem vai fazer o papel de capital? Esse cara aqui, ó. Esse é o meu capital. 1,01 elevado a quarta. Vezes 1 mais I, só que agora a taxa é de 2%, então fica 1,02 elevado a quarta. Então aqui, ó, vou juntar. Você vai juntar o quê? Assim, ó, 1,01 vezes 1,02 a quarta. Professor, pode fazer isso? Pode. Quando você tem x a quarta vezes y a quarta, só se for multiplicação ou divisão. Soma e subtração, não. Você pode juntar em uma só. Lembra a propriedade de potência? Lembra que o montante está escrito aí, ó, 2 a 16. É C vezes, ó, 1,01 vezes 1,02. 2, 0, 2, 0, 1, 0 e 1. 2, 0, 3, 0 e 1, 4 casas decimais. 1,0302. Elevado à quarta. Observa agora que eu vou tirar a raiz quarta dos dois lados. Só que muito cuidado. Raiz quarta de 2 a 16 é 2 a quarta. Raiz quarta de uma multiplicação, eu tenho que tirar a raiz quarta do C. E tenho que tirar a raiz quarta disso. 1,0302. Pessoal, raiz quarta de C é 2 a quarta, que é 16, dividido por 1,0302. Né? Vou fazer essa continha. 16. 1,0302. Tem que igualar o número de casas decimais, ó. 4 zeros, desculpa. Vamos lá. Ó, vou melhorar aqui, tá? 160 mil dividido por 10.302. Bom, 16 mil dá 1. Aí fica 10.302 aqui. Fica 8, 9, 6 e 5. Aí baixa um zero. 5. Vai dar 0, 1, 5, 1 e 5.
Então isso aqui vai ficar 0,745, vírgula com um zero aqui. Então olha só, o que eu quero que você perceba aqui é que a raiz quarta de C vai dar algo aí, tá? Algo próximo a 15 e pouquinho. 15,5, né? Posso até pôr mais um 5 aqui, que aí fica melhor. E o que eu preciso de fazer agora? Eu preciso descobrir o C. Então eu tenho que pegar um 15,5 e elevar ele à quarta. A quarta. Você concorda que isso aqui, ó, 15,5 é quase 4 ao quadrado? Tem que saber quanto que é. Não chega a dar 4 ao quadrado. 15,5, você vai ter que olhar para as opções. Qual dessas aí, ó? Porque olha só, o que eu quero que você perceba é 15,5 é um x ao quadrado. E esse cara vai ser elevado à quarta. Então isso aqui vai dar um x à oitava. Porque todas as opções aí estão com expoente 8. Então eu preciso de saber dessas opções, qual é a que está mais próxima da gente obter o 15,5. Como assim, professor? Será que é o 3,66, 3,96, 3,88? Por exemplo, 3,88, se ele for o x, ele é ao quadrado? Quanto é 3,88 ao quadrado? Dá 4, vão 6. 64, 70 vão 7, 24, 31. Aqui vai dar a mesma coisa, 0, 1 e 3. 3 vezes 8, 24, 26 vão 2, 11. 4, 4, 5, 0, 5 e 1. 15,05. Ou seja, está longe de 15,5. Portanto, se não foi, a gente testou 3,88, ficou abaixo, a resposta aí só pode ser o 3,96, a oitava, o nosso capital. O Czinho 3,96. Questão muito difícil a parte de conta. A parte de matemática financeira em si não era tão complicada, né? Mas a parte de conta muito carregada. De vez em quando isso acontece, mas a gente tem que estar preparado para isso, tá bom? Bons estudos para vocês, qualquer coisa, estamos aí para as dúvidas.